5. Tipo sanguíneo. Fui para a aula de inglês entorpecida. Nem percebi que, quando entrei naquela sala, a aula já havia começado. Obrigada por se juntar a nós, senhorita Swan, disse o Sr. Mason, num tom depreciativo. Eu corei e corri para me sentar. Foi só quando a aula terminou que percebi que Mike não estava no lugar de sempre, ao meu lado. Senti uma pontada de culpa. Mas ele e Eric me encontraram na porta, como faziam, então deduzi que eu não era totalmente imperdoável. À medida que seguíamos, Mike pareceu se tornar mais ele mesmo, seu entusiasmo aumentando enquanto falava da previsão do tempo para o fim de semana. A chuva devia dar uma trégua curta e então talvez fosse possível a viagem à praia que ele planejava. Tentei parecer ansiosa para compensar a decepção que lhe causara ontem. Foi difícil. Com ou sem chuva, eu ainda estaria deprimida se tivéssemos sorte. O resto da manhã passou indistintamente. Era difícil acreditar que eu não havia simplesmente imaginado o que Eduardo me dissera, ou como estavam seus olhos. Talvez fosse só um sonho muito convincente que eu confundia com a realidade. E isso parecia mais provável do que eu realmente atraí-lo de alguma maneira. Então fiquei impaciente e assustada quando Jessica e eu entramos no refeitório. Queria ver a cara dele, ver se ele tinha reassumido a personalidade fria e indiferente que eu conhecera nas últimas semanas. Ou se, por milagre, eu realmente ouvira o que pensei ter ouvido esta manhã. Jessica tagarelava sem parar sobre os planos para o baile. Laurie e Angela convidaram os outros meninos e todos iam juntos, sem a menor consciência de minha desatenção. A decepção me inundou quando os meus olhos focalizaram infalivelmente a mesa dele. Os outros 4 estavam ali, mas ele não. Será que tinha ido para casa? Seguia a tagarelice interminável de Jessica pela fila, sentindo-me oprimida. Perdi o apetite. Só comprei uma garrafa de soda limonada. Queria apenas me sentar e ficar amuada. Eduardo Cullen está olhando para você de novo, disse Jessica, finalmente me arrancando de minhas abstrações ao pronunciar o nome dele. Por que será que está sentado sozinho hoje? Minha cabeça se levantou de repente. Segui o olhar dela e vi Eduardo, sorrindo torto, olhando-me de uma mesa vazia do lado oposto de onde se sentava sua família no refeitório. Depois de ver meus olhos, ele levantou a mão e gesticulou com o indicador para que eu me juntasse a ele. Enquanto eu encarava sem acreditar, ele deu uma piscadela. Ele quer dizer você? Perguntou Jessica com uma perplexidade insultante na voz. Talvez ele precise de ajuda com o dever de biologia, murmurei para convencê-la. É melhor ver o que ele quer. Eu podia sentir que ela me olhava depois que me afastei. Quando cheguei à mesa de Eduardo, fiquei de pé ao lado da cadeira na frente dele, insegura. Por que não fica comigo hoje? Perguntou ele, sorrindo. Eu me sentei automaticamente, observando com cautela. Ele ainda sorria. Era difícil acreditar que alguém tão lindo pudesse ser real. Tive medo de que ele pudesse desaparecer numa nuvem repentina de fumaça e eu acordasse. Ele parecia estar esperando que eu dissesse alguma coisa. Isso é diferente, consegui falar por mim. Bom, ele parou e depois o resto das palavras saíram num jato. Eu concluí que, já que vou para o inferno, posso muito bem fazer o serviço completo. Esperei que ele dissesse alguma coisa que fizesse sentido. Os segundos se passaram. Sabe que eu não faço ideia do que você quer dizer? Ressaltei por fim. Eu sei. E ele sorriu de novo e mudou de assunto. Acho que seus amigos estão com raiva de mim por ter roubado você. Eles vão sobreviver. Eu podia sentir os olhares fuzilando minhas costas. Mas é possível que eu não a devolva, disse ele com um brilho perverso nos olhos. Engoli em seco. Ele riu. Parece preocupada. Não. Eu disse, mas ridicularmente minha voz falhou. Surpresa, na verdade. Qual é o motivo disso tudo? Eu lhe disse, fiquei cansado de tentar ficar longe de você, então estou desistindo. Ele ainda sorria, mas os olhos, ocre, eram sérios. Desistindo? Repeti, confusa. Sim, desistindo de tentar ser bom. Agora só vou fazer o que eu quiser e deixar os dados rolarem.
O sorriso dele diminuiu à medida que ele explicava, e um tom sério esgueirou-se por sua voz. Está me confundindo de novo. O sorriso torto de tirar o fôlego reapareceu. Eu sempre falo demais quando converso com você. Este é um dos problemas. Estou contando com isso. Então, numa linguagem clara, agora somos amigos? Amigos, refletiu ele, indeciso. Ou não, murmurei. Ele sorriu. Bom, acho que podemos tentar, mas estou avisando desde já que não sou um bom amigo para você. Por trás do sorriso, o alerta era real. Você já disse isso muitas vezes. Observei tentando ignorar o tremor súbito em meu estômago e manter minha voz inalterada. Sim, porque você não está me ouvindo. Ainda estou esperando que acredite nisso. Se for inteligente, vai me evitar. Acho que também já deixou clara a sua opinião sobre o meu intelecto. Meus olhos se estreitaram. Ele sorriu como quem se desculpa. E aí, como estou sendo? Nada inteligente. Vamos tentar ser amigos? Lutei para recapitular a conversa confusa. Isso parece bom. Olhei para as minhas mãos agarradas na garrafa de soda limonada, sem ter certeza do que fazer agora. No que está pensando? Perguntou ele, curioso. Virei-me para seus olhos dourados, confusa, e, como sempre, soltei a verdade sem querer. Estou tentando entender quem é você. Seu queixo se apertou, mas ele manteve o sorriso no rosto com algum esforço. Está tendo sorte? Perguntou ele num tom meio rude. Não muita, admiti. Ele riu. Quais são suas teorias? Eu corei. No último mês, andei vacilando entre Bruce Wayne e Peter Parker. Não havia jeito de eu confessar isso. Não vai me dizer? Perguntou ele, inclinando a cabeça de lado com um sorriso tremendamente tentador. Sacudi a cabeça. É constrangedor demais. Isso é muito frustrante, sabia? Queixou-se ele. Não. Discordei rapidamente, semicerrando os olhos. Não consigo nem imaginar por que seria frustrante. Só porque alguém se recusa a contar o que está pensando, mesmo que o tempo todo esteja fazendo pequenas observações obscuras que pretendem especificamente que você passe a noite toda se perguntando o que poderiam significar. Ora, por que isso seria frustrante? Ele deu um sorriso duro. Ou melhor, continuei. A irritação contida agora fluía livremente. Digamos que a pessoa também tenha tido uma série de atitudes estranhas. De um dia salvar sua vida sob circunstâncias impossíveis a tratá-lo como um pária no dia seguinte. E nunca explicar nada disso, nem mesmo depois de ter prometido. Isso também não seria nada frustrante. Você tem um gênio e tanto, não é? Não gosto de 2 pesos e 2 medidas. Ficamos nos encarando sem sorrir. Ele olhou por sobre meu ombro e depois, inesperadamente, deu uma risadinha. Que foi? Parece que seu namorado acha que estou sendo desagradável com você. Está se perguntando se vem ou não interromper nossa briga. Ele riu novamente. Não sei de quem está falando. Eu disse friamente. Mas tenho certeza de que está enganado. Não estou. Eu lhe disse, é fácil interpretar a maioria das pessoas. A não ser a mim, é claro. Sim, a não ser você. Seu humor mudou de repente. Os olhos ficaram injetados. Fico me perguntando o porquê disso. A intensidade dessa declaração me obrigou a desviar os olhos. Concentrei-me em abrir a tampa da soda limonada. Tomei um gole, olhando a mesa sem ver. Não está com fome? Perguntou ele, distraído. Não. Não estava com vontade de mencionar que meu estômago já estava cheio de borboletas. E você? Olhei para a mesa vazia diante dele. Não tenho fome. Não entendi a expressão dele. Parecia curtir uma piada particular. Pode me fazer um favor? Perguntei depois de um segundo de hesitação. E ele de repente ficou cauteloso. Depende do que você quer. Não é grande coisa.
garantia ele. Ele esperou em guarda, mas curioso. Eu só pensei se, para meu próprio bem, você podia me avisar com antecedência da próxima vez que decidir me ignorar, para que eu fique preparada. Olhei a garrafa de soda limonada enquanto falava, desenhando o anel da abertura com o dedo mínimo. Parece justo. Ele estava apertando os lábios para não rir quando eu olhei. Obrigada. Então posso ter uma resposta em troca? Perguntou ele. Uma. Me dê uma teoria. Epa. Essa não. Você não qualificou, só prometeu uma resposta. Lembrou-me ele. E você mesmo já quebrou promessas. Lembrei-lhe por minha vez. Só uma teoria. Eu não vou rir. Vai sim. Eu tinha certeza disso. Ele olhou para baixo e depois para mim através dos cílios longos e escuros, os olhos cor de cobre abrasadores. Por favor? Sussurrou ele, inclinando-se para mim. Eu pestanejei, minha mente ficando oca. Santo Deus, como é que ele fazia isso? É o quê? Perguntei confusa. Por favor, me conte só uma teoriazinha. Seus olhos ainda ardiam para mim. Bom, foi picado por uma aranha radioativa? Ele também sabia hipnotizar. Ou eu é que era uma covarde irremediável? Isso não é muito criativo, zombou ele. Desculpe, é só o que eu tenho. Eu disse amuada. Nem chegou perto, zombou ele. Nada de aranhas? Nada. E nada de radioatividade? Nada. Droga, eu suspirei. A criptonita também não me incomoda. Ele riu. Não devia rir, lembra? Ele lutou para recompor a expressão. Um dia eu vou descobrir. Eu o alertei. Gostaria que não tentasse. Ele estava sério de novo. Porque... E se eu não for um super-herói? E se eu for o vilão? Ele sorriu, brincalhão, mas os seus olhos eram impenetráveis. Ah, eu disse enquanto várias coisas que ele sugeriu se encaixavam de repente. Entendi. Entendeu? Subitamente seu rosto ficou sério, como se ele tivesse medo de ter falado demais sem querer. Você é perigoso? Conjecturei, minha pulsação se acelerando enquanto eu percebia, por intuição, a verdade em minhas próprias palavras. Ele era mesmo perigoso. Estava tentando me dizer isso o tempo todo. Ele só olhou para mim, os olhos com alguma emoção. Não consegui compreender. Mas não mal. Sussurrei, sacudindo a cabeça. Não acredito que você seja mau. Está enganada. A voz dele era quase inaudível. Ele olhou para baixo, roubando minha tampa de garrafa e girando-a de lado entre os dedos. Eu olhei para ele, perguntando-me por que não tinha medo, e ele foi sincero no que disse. Isso era óbvio. Mas eu só me sentia ansiosa, tensa, e mais do que qualquer outra coisa, fascinada, como sempre me sentia quando ficava perto dele. O silêncio durou até que percebi que o refeitório estava quase vazio. Com um salto, fiquei de pé. Vamos chegar atrasados. Eu não vou à aula hoje, disse ele, girando a tampa com tanta rapidez que ela se tornou apenas só mancha. E por que não? É saudável matar a aula de vez em quando. Ele sorriu para mim, mas seus olhos ainda estavam perturbados. Bom, eu vou, disse a ele. Eu era covarde demais para me arriscar a ser apanhada. E ele voltou a atenção para a tampa. A gente se vê depois, então. Eu hesitei, dilacerada, mas o primeiro sinal me fez disparar porta afora, com um último olhar para confirmar que ele não havia se mexido 1 centímetro. Enquanto eu quase corria para a aula, minha cabeça girava mais rápido do que a tampinha da garrafa. Tão poucas perguntas foram respondidas em comparação com a quantidade de perguntas novas que surgiram. Pelo menos a chuva havia parado. Tive sorte. O Sr. Banner ainda não estava na sala quando cheguei. Eu me acomodei rapidamente em meu lugar, percebendo que Mike e Angela me olhavam. Mike parecia ressentido. Angela parecia surpresa e um tanto temerosa. Então o Sr. Banner entrou na sala, cumprimentando a turma.
Fazia malabarismos com umas caixinhas de papelão nos braços. Baixou-as na mesa de Mike, dizendo-lhe para começar a passá-las pela turma. Muito bem, pessoal, quero que todos tirem um objeto de cada caixa, disse ele enquanto pegava um par de luvas de látex do bolso do casaco e as vestia. O som áspero das luvas sendo puxadas nos pulsos me pareceu agourento. O primeiro deve ser um cartão indicador, prosseguiu ele, pegando um cartão branco com 4 quadrados e exibindo-o. O segundo é um aplicador de 4 dentes. Ele ergueu uma coisa que parecia um prendedor de cabelos, sem dentes. E o terceiro é um microbisturi estéreo. Ele levantou um pedacinho de plástico azul e o abriu em 2. A lâmina era invisível dessa distância, mas meu estômago revirou. Vou andar pela sala com um conta-gotas com água para preparar seus cartões. Então, só comecem quando eu chegar até vocês, por favor. De novo, ele começou pela mesa de Mike, colocando cuidadosamente uma gota de água em cada um dos 4 quadrados. Depois quero que piquem o dedo com o bisturi cuidadosamente. Ele pegou a mão de Mike e deu uma estocada com a lâmina na ponta do dedo médio dele. Ah, não! Um suor pegajoso brotou em minha testa. Coloquem uma pequena gota de sangue em cada um dos dentes. Ele demonstrou, espremendo o dedo de Mike até que o sangue fluiu. Engoli em seco convulsivamente, meu estômago palpitando. E depois apliquem no cartão, concluiu ele, segurando o cartão com as gotas vermelhas para que víssemos. Fechei os olhos, tentando ouvir através do zumbido nos meus ouvidos. A Cruz Vermelha vai fazer coleta de sangue em Port Angeles, no fim de semana que vem. Então pensei que todos vocês deviam conhecer seu tipo sanguíneo. Ele parecia orgulhoso de si mesmo. Os alunos que ainda não têm 19 anos vão precisar de permissão dos pais. Tenho formulários na minha mesa. Ele continuou pela sala com as gotas de água. Encostei o rosto no tampo da mesa frio e preto e tentei me manter consciente. Em volta de mim eu podia ouvir gritinhos, queixas e risos, enquanto meus colegas de turma espetavam os dedos, e eu respirava lentamente pela boca. Bella, está tudo bem? Perguntou o Sr. Banner. A voz dele estava perto da minha cabeça e parecia alarmada. Eu já sei meu tipo sanguíneo, Sr. Banner. Disse numa voz fraca. Estava com medo de levantar a cabeça. Acha que vai desmaiar? Sim, senhor. Murmurei, xingando-me por dentro por não matar a aula quando tive a chance. Alguém pode levar Bella à enfermaria, por favor? Gritou ele. Não precisei olhar para cima para saber que Mike seria o voluntário. Pode andar? Perguntou o Sr. Banner. Posso, sussurrei. Só me deixe sair daqui, pensei, nem que seja engatinhando. Mike parecia ansioso ao passar o braço por minha cintura e puxar meu braço para o ombro dele. Eu me apoiei nele pesadamente ao sair da sala de aula. Mike me rebocou devagar pelo campus. Quando estávamos perto do refeitório, fora de vista do prédio 4, para o caso do Sr. Banner estar olhando, eu parei. Deixe-me sentar um minuto, está bem? Pedi. Ele me ajudou a sentar na beira da calçada. E o que quer que você faça, não tire a mão do bolso, alertei. Eu ainda estava tão tonta. Tombei de lado, colocando o rosto no cimento enregelante e molhado da calçada, fechando os olhos. Isso pareceu ajudar um pouco. Puxa, você está verde, Bella, disse Mike, nervoso. Bella? Uma voz diferente chamava à distância. Não, por favor, tomara que eu esteja imaginando essa voz horrivelmente familiar. Qual é o problema? Ela se machucou? Agora a voz estava mais perto e ele parecia perturbado. Não era imaginação minha. Fechei os olhos com força, esperando morrer, ou no mínimo, que eu não vomitasse. Mike pareceu estressado. Acho que está desmaiando. Não sei o que aconteceu, ela nem furou o dedo. Bella, a voz de Eduardo estava bem do meu lado, agora aliviada. Pode me ouvir? Não. Eu gemi. Vá embora. Ele riu. Estava levando ela à enfermaria, explicou Mike num tom defensivo, mas ela não conseguiu ir tão longe. Vou cuidar dela, disse Edward. Pude ouvir o sorriso ainda na voz dele. Pode voltar para a aula. Não, protestou Mike. Eu é que devo fazer isso.
De repente, a calçada desapareceu debaixo de mim. Meus olhos se abriram de choque. Eduardo me levantara nos braços com tanta facilidade que eu parecia pesar 5 quilos em vez de 50. Me coloque no chão. Por favor, que eu não vomite nele. Ele estava andando antes que eu terminasse de falar. Ei! Gritou Mike, já a 10 passos de nós. Eduardo ignorou. Você está horrível, disse-me ele sorrindo maliciosamente. Me coloque na calçada de novo. Eu gemi. O balanço de seu andar não estava ajudando. Ele me afastou de seu corpo com cuidado, sustentando todo o meu peso só com os braços, e isso não pareceu incomodá-lo. Então você desmaia quando vê sangue? Perguntou ele, e isto parecia diverti-lo. Não respondi. Fechei os olhos de novo e reprimi a náusea com toda a minha força, cerrando os lábios. Até mesmo seu próprio sangue, continuou ele, divertindo-se. Não sei como ele abriu a porta enquanto me carregava, mas de repente ficou quente. Então eu sabia que estava dentro de algum lugar. Ai, meu Deus! Ouvi uma voz de mulher arfar. Ela desmaiou na aula de biologia, explicou Edward. Abri os olhos. Estava na secretaria e Eduardo passava pelo balcão da frente, indo para a enfermaria. A senhorita Cope, a ruiva da recepção, correu à frente dele para manter a porta aberta. A enfermeira, com cara de vovó, desviou os olhos de um romance, pasma, enquanto Eduardo me carregava pela sala e me colocava delicadamente no papel que estalava e revestiu o colchão de vinil marrom da única maca. Depois, ele se afastou e foi se encostar na parede do outro lado da sala estreita, o mais distante possível. Seus olhos estavam brilhantes e excitados. Ela só teve uma pequena vertigem, garantiu ele à enfermeira sobressaltada. Estão fazendo tipagem sanguínea na biologia. A enfermeira sentiu compreensiva. Sempre acontece com alguém. Ele sufocou um riso de escárnio. Só fique deitado 1 minuto, querida, vai passar. Eu sei, suspirei. A náusea já estava cedendo. Isso acontece muito? Perguntou ela. Às vezes, admiti. Eduardo tossiu para ocultar outro riso. Pode voltar para a aula agora, disse-lhe ela. Acho que vou ficar com ela. Ele disse isso com tal autoridade que a enfermeira, embora franzisse os lábios, não discutiu. Vou pegar um pouco de gelo para colocar na sua testa, querida, disse-me ela, e depois irrompeu porta fora. Você tinha razão. Eu gemi, deixando meus olhos se fecharem. Em geral tenho, mas sobre o que especificamente desta vez? Matar a aula é mesmo saudável. Tentei respirar de um jeito uniforme. Por um momento você me assustou lá fora, admitiu ele depois de uma pausa. Seu tom de voz dava a impressão de que ele confessava uma fraqueza humilhante. Pensei que Newton estivesse arrastando seu corpo para enterrar no bosque. Eu ainda estava de olhos fechados, mas me sentia mais normal a cada minuto. Sinceramente, já vi cadáveres com uma cor melhor. Fiquei preocupado se teria que vingar seu assassinato. Coitado do Mike, aposto que ele ficou irritado. Ele realmente me odeia, disse Eduardo de um jeito animado. Você não pode saber, argumentei, mas depois me perguntei se ele de repente podia. Eu vi a cara dele. Sei que me odeia. Como foi que você me viu? Pensei que estava matando aula. Agora eu estava quase bem, embora o mal-estar provavelmente tivesse passado mais rápido se eu tivesse comido alguma coisa no almoço. Por outro lado, talvez fosse uma sorte que meu estômago estivesse vazio. Estava no meu carro ouvindo um CD. Uma resposta normal que me surpreendeu. Ouvi a porta, abri os olhos e vi a enfermeira com uma compressa fria na mão. Lá vamos nós, querida. Ela a colocou na minha testa. Parece melhor, acrescentou. Acho que estou bem, eu disse, sentando-me. Só com um pequeno zumbido nos ouvidos, mas nada girava. As paredes verde-menta ficaram onde deveriam estar. Pude ver que ela estava prestes a me fazer deitar de novo, mas a porta se abriu exatamente naquele momento e a senhorita Cope colocou a cabeça para dentro.
Tem mais um, alertou ela. Desci da maca para liberá-la para o próximo inválido. Devolvi a compressa à enfermeira. Toma, não preciso disso. E depois Mike cambaleou pela porta, agora apoiando Lee Stephens, que estava pálido, outro menino de nossa turma de biologia. Edward e eu nos encostamos na parede para deixar que passassem. Ah, não, murmurou Edward. Vá para a secretaria, Bella. Olhei para ele desnorteada. Confie em mim. Vá. Girei o corpo e peguei a porta antes que ela se fechasse, disparando para fora da enfermaria. Pude sentir Edward bem atrás de mim. Desta vez você me deu ouvidos. Ele estava pasmo. Senti o cheiro de sangue, eu disse, torcendo o nariz. Lee não estava enjoado de ver outras pessoas como eu. As pessoas não conseguem sentir cheiro de sangue, contestou ele. Bom, eu consigo, é isso que me deixa enjoada. Tem cheiro de ferrugem e sal. Ele me olhava com uma expressão insondável. Que foi? Perguntei. Nada. Mike depois saiu pela porta olhando de mim para Edward, e seu olhar para Edward confirmou aquilo que Edward disse sobre o ódio que ele sentia. Ele olhou novamente para mim, os olhos taciturnos. Você parece mesmo melhor, acusou ele. Não tire a mão do bolso. Eu o alertei novamente. Não está mais sangrando, murmurou ele. Vai voltar à aula? Tá brincando. Se for para a aula, vou acabar voltando para cá. É, acho que sim. Então, vai nesse fim de semana? À praia? Enquanto falava, ele disparou outro olhar para Edward, que estava encostado no balcão atravancado, imóvel como uma escultura, fitando o vazio. Tentei parecer o mais simpática possível. Claro, eu disse que iria. Vamos nos reunir na loja do meu pai às 10. Os olhos dele dispararam para Edward de novo, perguntando-se se devia deixar escapar muita informação. Sua linguagem corporal deixava claro que não era um convite aberto. Estarei lá, prometi. A gente se vê no ginásio, então, disse ele andando inseguro para a porta. A gente se vê, respondi. Ele olhou para mim mais uma vez, a cara redonda num beicinho, e depois, ao passar lentamente pela porta, seus ombros arriaram. Uma onda de solidariedade me inundou. Pensei em sua expressão decepcionada de novo. No ginásio. Ginásio. Eu gemi. Posso cuidar disso. Eu não tinha percebido que Edward viera para meu lado, mas agora ele falava no meu ouvido. Sente-se e pareça pálida, murmurou ele. Não era nenhum desafio, eu era sempre pálida, e minha recente vertigem deixara um leve brilho de suor no meu rosto. Sentei em uma das cadeiras dobráveis que rangia e encostei a cabeça na parede, com os olhos fechados. Desmaiar sempre me deixava exausta. Ouvi Edward falar suavemente no balcão. Senhorita Cope? Sim, eu não ouvira voltar à mesa. Bella tem educação física no próximo tempo, e não acho que ela esteja se sentindo muito bem. Na verdade, eu estava pensando que devia levá-la para casa agora. Acha que pode dispensá-la da aula? A voz dele era derretida como mel. Eu podia imaginar como seus olhos estavam mais dominadores. Vai precisar de uma dispensa também, Edward? Disse irrequieta a senhorita Cope. Por que não poderia fazer isso? Não, tenho a senhora Golf e ela não vai se importar. Muito bem, está tudo resolvido. Melhoras, Bella, disse ela a mim. Acenei com a cabeça levemente, exagerando um pouco na cena. Consegue andar ou quer que eu carregue você novamente? E de costas para a recepcionista, a expressão dele tornou-se sarcástica. Vou andando. Levantei-me com cuidado e ainda estava bem. Ele manteve a porta aberta para mim, seu sorriso educado, mas os olhos debochados. Saí para o chuvisco frio e fino que começara a cair. Era bom. A primeira vez que eu gostava da umidade constante que caía do céu. Lavava meu rosto da transpiração pegajosa. Obrigada, eu disse enquanto ele me seguia para fora. Quase vale a pena passar mal para faltar à educação física. Disponha. Ele estava olhando para a frente, semicerrando os olhos na chuva. Então você vai? No sábado, quero dizer.
Eu esperava que ele fosse, mas parecia improvável. Não conseguia imaginá-lo pegando carona com o resto dos garotos da escola. Ele não pertencia ao mesmo mundo, mas esperava que ele pudesse me dar a primeira centelha de entusiasmo que sentiria pelo passeio. Aonde vocês vão exatamente? Ele ainda olhava para a frente sem expressão. La Push, a primeira praia. Analisei seu rosto tentando interpretá-lo. Seus olhos pareceram se estreitar minimamente. Ele olhou para mim pelo canto do olho, sorrindo torto. Acho que não fui convidado. Eu suspirei. Eu estou convidando. É melhor você e eu não pressionarmos ainda mais o coitado do Mike esta semana. Não vamos querer que ele desmorone. Os olhos dele dançavam. Ele estava gostando da ideia mais do que devia. Mike bobão, murmurei, preocupada com o modo que ele disse você e eu. Eu gostei mais do que eu devia. Agora estávamos perto do estacionamento. Virei para a esquerda para minha picape. Algo pegou meu casaco, puxando-me para trás. Onde você pensa que vai? Perguntou ele, furioso. Agarrava um pedaço de meu casaco. Fiquei confusa. Vou para casa. Não me ouviu prometer que levaria você para casa com segurança? Acha que vou deixar você dirigir nas suas condições? A voz dele ainda era indignada. Que condições? E a minha picape? Reclamei. Vou pedir a Alice para levar depois da aula. Ele agora me rebocava para o carro dele, puxando-me pelo casaco. Era o que eu podia fazer para não cair de costas. Ele provavelmente me arrastaria de qualquer maneira se eu caísse. Solta! Insisti. Ele me ignorou. Cambaleei de lado pela calçada molhada até que chegamos ao Volvo. Depois ele finalmente me libertou e eu tropecei para a porta do carona. Você é tão mandão? Eu rosnei. Está aberta. Foi só o que ele respondeu. E ele assumiu a direção. Sou perfeitamente capaz de dirigir para casa. Fiquei parada ao lado do carro, fumegando. Agora chovia forte e eu não havia posto o capuz. Então meu cabelo estava pingando nas minhas costas. Ele baixou o vidro elétrico e se inclinou para mim sobre o assento. Entre, Bela. Não respondi. Estava calculando mentalmente minhas chances de chegar à picape antes que ele pudesse me alcançar. Tinha que admitir que não eram boas. Vou arrastar você de volta, ameaçou ele, adivinhando meus planos. Tentei manter a maior dignidade que pude ao entrar no carro dele. Não tive muito sucesso. Eu parecia um gato meio ensopado e minhas botas guinchavam. Isso é totalmente desnecessário, eu disse toda rígida. Ele não respondeu. Mexeu nos controles, ligando o aquecedor e a música baixa. Enquanto arrancava do estacionamento, eu me preparei para dar um gelo nele, fazendo um beicinho que fechava minha expressão. Mas depois, reconheci a música que tocava e minha curiosidade venceu minhas intenções. Clair de Lune? Perguntei, surpresa. Conhece Debussy? Ele também pareceu surpreso. Não muito bem, admiti. Minha mãe toca muita música clássica em casa, só conheço minhas favoritas. Também é uma das minhas favoritas. Ele fitava através da chuva, perdido em pensamentos. Ouvi a música relaxando no banco de couro cinza claro. Era impossível não reagir à melodia familiar e tranquilizadora. A chuva encobria tudo do lado de fora da janela em borrões de cinza e verde. Comecei a perceber que estávamos indo muito rápido, mas o carro se movia com tal estabilidade, tão tranquilamente que não sentia velocidade. Só a cidade lampejava por nós. Como é a sua mãe? Perguntou-me ele de repente. Olhei para ele e o vi me analisando com olhos curiosos. Ela é muito parecida comigo, só que mais bonita, eu disse. Ele ergueu as sobrancelhas. Tenho muita coisa do Charlie. Ela é mais atirada do que eu e mais corajosa. É irresponsável e meio excêntrica. E é uma cozinheira imprevisível. Ela é minha melhor amiga. Eu parei. Falar dela estava me deixando deprimida. Quantos anos você tem, Bela? A voz dele parecia frustrada por algum motivo que não conseguia imaginar. Ele parou o carro e percebi que já estávamos na casa de Charlie. A chuva era tão forte que eu mal conseguia ver a casa. Era como se o carro estivesse submerso em um rio. Tenho 17 anos. Respondi meio confusa.
Não parece ter 17. Havia uma censura em seu tom de voz e isso me fez rir. Que foi? Perguntou ele, curioso novamente. Minha mãe sempre diz que eu nasci com 35 anos e que entro mais na meia-idade a cada ano que passa. Eu ri e depois suspirei. Bom, alguém tem que ser o adulto. Parei por um segundo. Você mesmo não parece muito um calouro na escola. Observei. Ele fez uma careta e mudou de assunto. Então por que sua mãe se casou com o Phil? Fiquei surpresa dele se lembrar do nome. Eu só falei nele uma vez, quase 2 meses atrás. Precisei de um momento para responder. Minha mãe é muito jovem para a idade dela. Acho que Phil a faz se sentir ainda mais nova. De qualquer forma, ela é louca por ele. Sacudi a cabeça. A atração era um mistério para mim. Você aprova? Isso importa. Contra-ataquei. Quero que ela seja feliz. E é ele quem ela quer. Isso é muito generoso. Eu acho. Refletiu ele. O quê? Acha que ela teria a mesma consideração com você? Independentemente de quem você escolhesse. De repente ela estava atento e os olhos procurando os meus. Acho que sim. Gaguejei. Mas afinal de contas, ela é mãe. É meio diferente. Ninguém é assustador demais, então. Zombou ele. Dei um sorriso duro como resposta. O que quer dizer com assustador? Piercings na cara toda e tatuagens enormes? Acho que essa é uma definição. Qual é a sua definição? Mas ele ignorou minha pergunta e me fez outra. Acha que eu posso ser assustador? Ele ergueu uma sobrancelha e o leve vestígio de sorriso iluminou seu rosto. Pensei por um momento, perguntando-me se seria melhor dizer a verdade ou mentir. Concluí por continuar com a verdade. Acho que você podia ser se quisesse. Está com medo de mim agora? O sorriso desapareceu e seu rosto celestial de repente ficou sério. Não, mas respondi rápido demais. O sorriso voltou. E então, agora vai me falar de sua família? Perguntei para distraí-lo. Deve ser uma história muito mais interessante do que a minha. Ele ficou cauteloso imediatamente. O que quer saber? Os Cullen adotaram você? Conferi. Sim. Hesitei por um momento. O que aconteceu com os seus pais? Eles morreram há muitos anos. Seu tom era categórico. Eu sinto muito, murmurei. Eu não me lembro deles com muita clareza. Carlisle e Esme têm sido meus pais há bastante tempo. E você os ama? Não foi uma pergunta, ficou óbvio pelo modo como ele falou deles. Sim, ele sorriu. Não consigo pensar em 2 pessoas melhores. Você tem muita sorte. Sei que tenho. E seu irmão e sua irmã? Ele olhou o relógio do painel. Meu irmão e minha irmã, e a propósito, Jasper e Rosalie, vão se irritar muito se tiverem que ficar na chuva esperando por mim. Ah, desculpe, acho que você tem que ir. Eu não queria sair do carro. E você deve querer sua picape de volta antes que o chefe Swan chegue em casa. Assim não precisa contar a ele sobre o incidente na biologia. Ele sorriu para mim. Tenho certeza de que ele já sabe, não há segredos em Forks. Eu suspirei. Ele riu e havia uma tensão em seu riso. Divirta-se na praia. Espero que o clima esteja bom para um banho de sol. Ele olhou a cortina de chuva. Não vou ver você amanhã? Não. Emmett e eu vamos sair cedo para o fim de semana. O que vão fazer? Uma amiga podia perguntar isso, não podia? Eu esperava que a decepção não estivesse evidente demais em minha voz. Vamos escalar a Great Rocks Wideners, ao sul de Rainier. Lembrei que Charlie dissera que os Cullen acampavam com frequência. Ah, bom, então divirtam-se. Tentei parecer entusiasmada, mas acho que não enganei. Um sorriso brincava pelo canto de seus lábios. Faz uma coisa por mim nesse fim de semana? Ele se virou para me olhar no rosto, utilizando todo o poder de seus olhos dourados ardentes. Concordei, impotente. Não se ofenda,
Mas você parece ser uma daquelas pessoas que atrai acidentes feito um imã. Então, procure não cair no mar, nem se afogar, nem nada disso, está bem? Ele deu um sorriso torto. A sensação de abandono desapareceu enquanto ele falava. Eu olhei para ele. Verei o que posso fazer. Respondi e saí para a chuva. Bati a porta do carro com uma força exagerada. Ele ainda estava sorrindo ao arrancar com o carro.